Saiba de uma coisa, que quando os judeus legalistas religiosos foram confrontados por Jesus sobre o peso da lei que os judeus colocavam, que os fariseus colocavam em cima de todas as pessoas, a extrema observância de festas e ritos religiosos, sabe o que foi que Jesus disse? Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, a que você tem devotado a sua vida? Será que você de fato já encontrou o Deus verdadeiro, que não exige de você sacrifícios horrendos, que exige de você tão somente obediência? E quão maravilhoso é obedecer ao único Deus! Quão maravilhoso é não estar sob a ira de Deus! E essa que é a grande verdade, meus irmãos. Deus está irado. E se você não sabia disso, você que não conhece a Cristo, essa que é a grande verdade. A Páscoa não tem nada de feliz para você. Sobre você que não conhece a Deus através de Cristo, saiba que a Páscoa tem um teor triste, de certa forma macabro, a morte. É isso que espera a morte, é isso que espera aqueles que não buscam a Deus através de Cristo Jesus, que entregam como seu sacrifício a qualquer outro Deus, mas não ao único Deus verdadeiro. Saiba que é a morte que te espera, meu querido. E saiba que de fato Deus está tão irado com o seu povo, aliás, está tão irado com a sociedade, com a humanidade pecaminosa, que Ele demonstrou isso aqui através dos egípcios. Ele manifestou a sua ira sobre os egípcios. Se você ler também lá, voltar um pouquinho na história do Êxodo de um modo geral, você vai perceber uma expressão que para mim às vezes ela se parece incompreensível. Deus usando então a vida de Faraó e o seu poder para poder segurar o povo de Israel no Egito, e Deus endurecendo o coração de Faraó. Deus agindo então não passivamente, mas ativamente no processo de segurar o povo de Israel, para que deliberadamente Deus demonstrasse a sua glória a partir do endurecimento do coração do Faraó. O Faraó não permitiu que o povo de Israel fosse liberto, porque Deus havia endurecido o seu próprio coração. E essa aqui, meu irmão, é que é a grande prova de que Deus age ativamente na história, e que Ele manifesta a sua ira sobre o povo egípcio, e Ele manifesta a sua ira e manifestará a sua ira, caso você não o reconheça como o único Deus. Deus agirá então de forma concreta na sua vida, assim como fez com Faraó. E o Faraó, isso que é mais impressionante, Deus endurecendo o coração de Faraó, e o Faraó não permitia que o povo fosse embora, e Deus então julgando o Faraó, porque o Faraó não permitiu que o povo fosse embora. Ué, mas não foi Deus que endureceu o coração? Deus agindo então, meus irmãos, com ira sobre o povo egípcio. Deus manifestando a sua ira. Eu lembro que a história conta que certa vez um grande pregador, talvez um dos maiores avivalistas da história dos Estados Unidos, chamado Jonathan Edwards, pregando um sermão na sua igreja,
naquela época não existia esse tipo de iluminação, não existia esse tipo de som, né, como nós temos hoje, essa tecnologia. Mas ele, segurando uma vela na mão e lendo o seu sermão, não expondo o sermão, mas lendo, porque como era costume da época, lendo o sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E a história conta que o sermão tornou-se tão vívido aos olhos, à mente daquelas pessoas, tornou-se tão clara a ira de Deus sobre o pecador, que as pessoas se seguravam, os incrédulos se seguravam nas colunas das igrejas, tendo a vívida impressão de que Deus abriria sua mão e eles seriam consumidos pelo inferno. Meu irmão, pode parecer muito cruel, mas essa é a verdade, você não pode escapar dela. Você não pode escapar de que Deus controla a sua história. E que se você não se arrepender dos seus pecados, e tal como o povo de Israel ser liberto dos seus pecados, você será entregue então ao inferno. E por que eu conto isso? Por que eu faço tanta questão de esclarecer essa realidade, de que se nós não crermos em Deus através de Cristo, nós seremos consumidos pelo inferno? Porque da mesma forma como pesa a ira de Deus sobre nós, a ira de Deus ela é diretamente proporcional à sua graça, à sua misericórdia. E se assim a ira de Deus pesou sobre os egípcios, a graça de Deus pesou também sobre os israelitas. Foram libertos, estavam livres. Dê uma olhada então, aí no capítulo 12 mesmo, versículos 29 a 33. Êxodo 12, 29 a 33. A última das pragas. À meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Não havia distinção de classe, não havia distinção de raça, não havia distinção até mesmo de gênero, eram animais, eram pessoas. Todos os primogênitos foram mortos. O versículo continua: levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como pedis. Agora pense comigo, meu irmão, exatamente nessa noite. Pense um pouco então nessa noite. Pense o pranto, pense o lamento, o clamor das pessoas, vendo que em cada casa dos egípcios havia um morto. Pense que daqui a uma semana as pessoas continuariam lembrando disso. Pense que daqui a um ano as pessoas continuariam lembrando desse evento. Pense que daqui a 2 a 3 anos as pessoas continuariam lembrando desse evento triste, a morte dos primogênitos, enquanto o povo de Israel se alegrava por ter sido liberto. Percebe? Você percebe a diferença? Mais uma vez, onde pesou a ira de Deus, manifestou-se da mesma forma a sua graça, a sua misericórdia. E novamente eu digo, por que nós enfatizamos tanto isso? Pense como se você estivesse dentro de um avião, ok? E você em determinado momento, se estivesse sentado tranquilamente nesse avião, e de repente a aeromoça chegasse e dissesse assim: olha, toma esse paraquedas aqui para você, segura bem esse paraquedas. E a aeromoça de repente saísse. E você então assustado, né? Coloca aquele paraquedas ali, né? Firme, e fica lá sentado.